Para a gente tentar atacar esse problema e tentar esclarecer um pouco mais, vale a pena a gente desmontar o conceito, falar sobre Estado, falar sobre democracia, falar sobre direito, e a partir daí a gente vai começando a ter um pouco mais de clareza sobre o que vem a ser isso. Vamos conversar então no primeiro momento sobre Estado. O Estado, numa visão bastante clássica, numa visão bastante despolitizada, poderia ser essa estrutura, esse fenômeno que faz com que surja um determinado ente que a princípio seria acima das contradições entre grupos sociais, entre grupos de dominância política, econômica, etc., acima das classes sociais, que viria para poder gerir, para poder articular essa conflitividade, esses enfrentamentos entre setores e interesses diferentes, a fim de que nós tenhamos a possibilidade de uma vida social mais bem estruturada, uma vida social que de alguma maneira garanta as prerrogativas básicas para todo cidadão e para toda cidadã. A gente sabe que não é isso. A gente sabe que desde o surgimento desse marco de Estado, modernamente, desde o Tratado de Westfália, né, com a definição na Europa dos chamados Estados Nacionais e essa concepção de Estado Nacional, não é assim. O Estado não é essa entidade afastada das classes, dos conflitos, que vem para poder gerir, para poder mediar esses conflitos, para que nós tenhamos um bem comum e para que nós possamos viver de forma harmônica, de forma organizada, numa sociedade formada por pessoas diferentes. Não é assim, né? Desde o início, o Estado ele é uma manifestação, ele é um instrumento, inclusive um instrumento de violência, um instrumento de imposição, basicamente por parte de grupos de dominância política, social, econômica, de pessoas que podem, através do exercício do poder de Estado, que se estrutura através de uma série de órgãos, né, como Forças Armadas, polícia, burocracia em geral, para poder impor seus interesses. E mais, né, até a intervenção desse Estado na área da cultura, na área da chamada ideologia, né, esses aparelhos ideológicos, eles também interferem na própria visão de mundo que as pessoas têm, e uma movimentação de sucesso desse Estado por parte dessas classes dominantes é de fato fazer com que o grosso da população entenda como seu interesse o interesse que na verdade não é o interesse geral, não é o seu interesse, não é o interesse do povo, é o interesse desses grupos de dominância, né? Dos grupos dominantes. Muito bem, essa construção da dimensão de hegemonia. Contudo, a gente se mobiliza, a gente se coloca para poder defender o Estado. É algo que, exatamente pelo que eu já coloquei, um tanto quanto problemático, mas faz todo sentido. O Estado, apesar de ser, como alguns dizem, o balcão de negócios da burguesia, exatamente porque ele se estrutura ao longo do tempo como essa entidade separada, ele se coloca dessa maneira, né? A gente sabe que não é bem assim. Isso gera determinados fenômenos, isso gera determinadas dinâmicas de circulação de poder que são que deixam espaço para que nós possamos disputar pelo campo progressista, pelo campo popular, né, dos interesses da população em geral,
esse próprio Estado. E faz todo sentido a gente fazer essa disputa. O Estado ele tem uma característica que a gente chama, enfim, em ciência política, em outros campos de estudo, de autonomia relativa. Não é? O Estado ele não é totalmente controlado pelas classes dominantes. Ele tem uma realidade que, ao mesmo tempo, é ligada a essas classes, ela também opera por fora, certo? Ela também tem uma certa autonomia e é exatamente por isso que que nos diz respeito disputar o Estado de alguma maneira. Não só o disputar o Estado por dentro, ocupando determinadas posições, nós como professores e professoras de alguma maneira fazemos isso, mas também por fora, com a pressão dos movimentos sociais, das organizações políticas, enfim, da população organizada, pressionando esse Estado para que ele avance. As mais diversas garantias de direitos fundamentais ao longo da história tiveram como motor o próprio Estado. Esse Estado complicado, contraditório, que a gente acabou de criticar e que a gente afirma que a gente tem que fazer, que a gente tem que disputar. Não é? É o Estado que, em determinados momentos da história, quando setores ou interesses da população o controlam de alguma maneira, é o que faz avançar uma série de ganhos, faz tomar corpo uma série de vitórias para o grosso da população. Né? É o Estado que faz, por exemplo, investimentos a fundo perdido em coisas que não dão lucro para o empresário. A gente tem que tirar isso da nossa cabeça como se a sociedade, né, nessa ideologia do empreendedorismo, como a sociedade ela se move e ela avança por causa da iniciativa privada, por causa dos empresários, que, para além da sua sede de lucro e de ganhos, teria uma suposta consciência social, uma suposta função social primeira. Não existe isso. Na história, a história nos mostra, não só a história, a economia, enfim, todos os dados que nós temos, a sociologia, a antropologia, nos mostram que não é bem assim. Né? Aliás, é bem diferente disso. Não é? O Estado ele é um motor de desenvolvimento, ele é um motor de consolidação, de avanços e garantias, de garantias e direitos fundamentais de toda a população. É ele que vai investir em infraestrutura, é ele que vai investir em rede de assistência social, é ele que vai investir em consolidação de avanços para as diversas minorias políticas, que a gente sabe que minoria política não quer dizer minoria populacional, não é? Como nós temos hoje no Brasil a questão das mulheres, a questão dos negros e negras, não é? O Estado é um instrumento. Quando bem utilizado, ele pode fazer avançar, ainda que de forma limitada, essas prerrogativas, né? Essas coisas que são tão importantes para a gente poder viver, para a gente poder ter uma vida minimamente digna. Não é? Por isso o Estado está em disputa, grande parte dele. Né? Obviamente, tantas outras partes da sociedade estão em disputa também, mas o Estado está em disputa e a gente tem que lutar por um Estado que seja realmente voltado para a nossa população e atenda os interesses da nossa população e não os interesses de determinados grupos, como o empresariado e, enfim, os militares ou qualquer outro grupo aí que pense única e tão somente nos seus ganhos pessoais, de si, das suas famílias, um grupelho minúsculo da nossa sociedade, mas sim que ele atenda às grandes maiorias. Por isso, disputar o Estado faz todo sentido. Por essas e outras, defender o Estado, nesse momento da história, muitas pessoas apresentam uma discussão muito importante de tentar abandonar o marco do Estado e construir um outro caminho, né, até institucional, construído de forma democrática, mas nesse momento da história faz todo sentido a gente disputar o Estado. Mas não pode ser só o Estado. Né? O Estado por si só pode ser um Estado extremamente autoritário, um Estado monárquico, um Estado absolutista, um Estado ditatorial.
Daí vem a dimensão democrática. Muito bem. Não precisamos apenas de um Estado, precisamos de um Estado democrático. O que vem a ser isso? A democracia, a gente fala com muita facilidade, né? Que somos democráticos e democráticas, que nós defendemos a democracia, como se isso fosse natural. É interessante que a gente dispute as coisas nesse sentido. É legal, né? Porque faz com que isso, de alguma maneira, faça parte da vida da sociedade, né? Contudo, a democracia é uma coisa bastante nova na história da humanidade, né? A democracia como uma referência de que a própria população tem não só o direito, o dever, mas as condições de dizer sobre os problemas que vive e de governar a sua sociedade de acordo com o seu entendimento coletivo e não o entendimento de um monarca, não o entendimento de um grupelho que se acha melhor do que todo mundo, a oligarquia. Essa compreensão de democracia é uma compreensão nova. Lá ela surge na nossa história, ali numa cidadezinha no Peloponeso, né, na Grécia ali, Atenas. Não se sustenta por tanto tempo assim, certo? A democracia ateniense, ela se degenera por um regime, enfim, monárquico, tirânico, mas ela traz esse grande referencial de uma forma extremamente limitada, porque na época da democracia ateniense, o povo que governava não eram as mulheres, não eram os escravos, não eram os estrangeiros, mas essa ideia ela começa a florescer. Lá atrás, ali por volta do século 6, 5 ali antes de Cristo, some da história a democracia lá. A democracia, desde a democracia ateniense, que fica no passado, ela passa a ser compreendida ao longo dos tempos como um elemento de discussão filosófica, inclusive de forma muito pejorativa, né? Democracia, demos e kratos, povo e o poder, o exercício do poder, mas na dimensão kratos, é na dimensão pejorativa. Não à toa você tem monarquia, você não tem monacracia, oligarquia e não olicracia. Por quê? Para a compreensão dessa galera, o exercício do poder pelo povo diretamente era um negócio muito ruim, era um exercício de poder no pior sentido da palavra. Em compensação, as pessoas mais nobres, mais inteligentes, mais bem-nascidas, né, ou mesmo um monarca, né, um rei, um imperador, teria melhores condições de exercer um poder de forma virtuosa. Não existe, certo? Mas a democracia some depois do fim da democracia ateniense e fica por cerca de 2000 anos apenas nos livros, nos comentários, como eu disse para você, muitas vezes o pessoal descendo o pau na democracia, nos livros de filosofia que vão sendo passados e sendo comentados ao longo dos séculos e dos milênios, ficamos sem democracia por cerca de 2000 anos, 2 milênios. E a ideia de democracia, de exercício do poder pelo povo, retorna como um elemento político real ali por volta de 1600 e pouco, com a Revolução Inglesa, se consolida com a Revolução estadunidense e mais ainda com a Revolução Francesa e está com a gente até hoje, certo? Então veja, ficamos 2000 anos sem democracia, agora alguns séculos para trás que a gente retoma isso daí e consolida isso, e nós temos hoje, pelas mais diversas partes do mundo, essa referência. Uma sociedade
ou mesmo um Estado, como a gente está dizendo, de forma que seja o melhor, o mais avançado, na linguagem filosófica, o mais virtuoso, é aquele de fato no qual as pessoas que vivem os problemas concretamente resolvem esses problemas de forma coletiva, certo? Não vai ser uma pessoa apartada, uma pessoa supostamente especial acima de todo mundo, ou um grupo de pessoas que seriam melhores do que as outras, que vão exercer o governo e vão dizer para onde vai caminhar a cidade, o país, não é? Quem é atingido pelos problemas da sociedade, da realidade cotidiana, é quem vai falar sobre isso e é quem vai dizer sobre o que nós temos que fazer para poder avançar e para poder superar esses problemas. Seria essa a dimensão de democracia. Daí que não basta um Estado. Esse Estado tem que ser um Estado democrático, onde o poder emana do povo e onde o poder não só emana do povo, mas é exercido pelo povo de forma coletiva, com o povo coletivamente dizendo o que é melhor para si. Muito bem, mas aí não temos apenas a dimensão de Estado, não temos apenas a dimensão democrática. Nós temos que ter a dimensão do direito nessa concepção que eu vou dizer para vocês. Claro que dentro da discussão do campo jurídico, do campo filosófico, né, até do campo político, a questão do direito ela é muito complexa. Né? Tem gente que fala que a gente tem que acabar com o direito, tem gente que fala que o direito sempre existiu, tem gente que fala que o direito ele não é o melhor das ferramentas para poder avançar uma democracia. Ok, essa é uma discussão que a gente tem que fazer coletivamente, a gente tem que caminhar juntos e juntas de mão dada para poder resolver essas coisas. Mas dentro dessa concepção que a gente está colocando aqui, que a gente está posicionando, né? Um Estado de direito democrático, ele é aquele Estado que ele se levanta, ele se coloca no direito de produzir as suas próprias limitações. Numa concepção tanto quanto básica de política, de exercício de liberdade política, é aquela onde nós, enquanto povo, construímos os nossos próprios limites. Não que que todo mundo pode fazer o que quiser. Não, isso daí gera inclusive uma tirania de quem tem mais poder, quem tem mais dinheiro. Não. Nós coletivamente, nós o povo, de onde emana o poder democrático, o poder legítimo, a gente fala sobre quais são as normas que a gente vai impor a nós mesmos e a nós mesmas. Aí está a dimensão do direito dentro dessa fórmula, dentro disso que a gente está falando de Estado Democrático de Direito. Por quê? Porque antigamente você tinha estados absolutistas, você tinha estados ditatoriais, onde a lei valia para algumas pessoas, mas para outras não. Aí é um problema. Nós tínhamos inclusive uma doutrina, antes das grandes revoluções, que dizia que o monarca ele fazia a sua própria lei, ele não estava vinculado à lei. Que surgia no seu próprio estado. Ele fazia o que ele quisesse, prendia quem quisesse, tínhamos lá as lettres de cachet na França absolutista, quem queria prender, eu prendia quem quisesse, não tinha devido processo, não tinha nada. Certo? Sou monarca, eu sou ungido de Deus e posso fazer o que eu quiser. As oligarquias, de alguma maneira, a destruição do marco do Estado de Direito no Brasil, ela passa por essa mesma lógica. Olha, a lei vale para algumas pessoas, mas para quem é amigo do rei, para quem está lá em cima, para quem tem dinheiro, para quem tem o poder das armas, também não vale. Aí, amigo, aí, amiga, fica difícil, não é?
Um Estado de Direito é aquele onde o povo, a população, coloca as normas sobre as quais ela vai viver e se vincula a elas. Ou seja, está aqui as normas. Nós vamos seguir essas normas. A nossa Constituição, nós assumimos, por exemplo, quando a gente assina, ratifica tratados e convenções internacionais de direitos humanos, está aqui, faz parte do nosso direito, faz parte das nossas leis e nós vamos seguir elas. A gente coloca as leis que a gente mesmo vai seguir. A lei que a gente bota vincula a gente mesmo. Essa é a jogada. Não tem ninguém fora. Certo? Não tem ninguém. Todo mundo tem que seguir as normas democráticas para que todo mundo possa ter a possibilidade de ser livre e de exercer direitos e de construir suas famílias, de construir seus caminhos de vida da forma que quiser, de forma digna, de forma sustentável, de forma segura, para que as pessoas não tenham medo de ali na esquina tomar um tiro de um policial, porque o policial olhou para a cara, achou que é bandido, olhou para a cor da pele, olhou de onde é que mora, passa um tiro de fuzil. Para que as pessoas possam ter uma vida digna, para poder ter uma segurança alimentar, por exemplo, poder alimentar a si próprios e a si próprias e as suas famílias, sem medo de morrer de fome no dia seguinte. Para que as pessoas possam ter um teto sobre a cabeça, possam ter moradia, e todo mundo tenha moradia mesmo. Sabe? Onde você, a moradia é tão importante porque é a partir da moradia também que você exerce uma série de direitos e garantias fundamentais. Se você está morando na rua, se você não tem um teto sobre a cabeça, sobre a cabeça da sua família, tem certas coisas que você não vai poder exercer. Está lá na lei, mas não tem concretude. Então, o Estado de Direito é isso. Ele vincula todo mundo, porque todo mundo que coloca as normas que elas mesmas vão seguir e ninguém está fora. E se a gente não gostar de uma determinada norma, a gente muda essa norma. Mas nós mudamos coletivamente. E essas normas, quando elas são mudadas, elas vinculam todo mundo. E aí nós temos um Estado de Direito onde gera uma certa segurança jurídica importante para a gente poder viver cotidianamente sem medo de morrer, sem medo de passar necessidades básicas. A gente tem uma segurança de que a gente pode seguir e que a gente pode ter uma vida digna. Mas está vendo? Nem o Estado, nem a dimensão democrática, nem só o direito vinculativo, as normas que a gente coloca para a gente mesmo, são suficientes por si. Tem que estar tudo junto. O Estado democrático de direito tem que ser um Estado, mas ele tem que ser exercido, esse Estado tem que ser gerido, esse Estado tem que ser administrado de forma democrática, ou seja, todo mundo participando do poder do povo, poder popular. E nós temos que ter norma, não é simplesmente o povo utilizando o Estado e decidindo sem nenhum tipo de parâmetro. Não, o povo tem que botar a norma, tem que seguir essas normas. Por quê? Porque nós temos que proteger as minorias, as pessoas que muita gente não concorda com o seu estilo de vida e tudo, tem que proteger. Pessoas que, por exemplo, violam as normas. Elas têm que também, e que a grande maioria da população, com muita razão, podem não achar interessante a questão criminal, por exemplo, mas essas pessoas têm que ter os direitos mínimos garantidos, porque se você não garante os direitos mínimos para essas pessoas, você não garante para ninguém. Você gera um precedente, uma abertura, e vira o que a gente vive, onde os direitos não são respeitados para ninguém. Você tem que, para que você respeite o direito de todo mundo, você tem que respeitar o direito de todo mundo, inclusive das pessoas que violam o direito. Por isso nós temos que ter baliza, temos que ter responsabilização, mas nós temos que ter todas essas balizas, todas essas normas onde a gente possa ter algum tipo de expectativa de segurança e de exercício de direitos. Para a gente poder viver. Para a gente poder viver e não só viver. Não basta viver. Um escravo vive. Mas para que a gente possa viver dignamente. Entendem? Então, é mais ou menos isso.
Por isso, o conceito do Estado Democrático de Direito ele também está em disputa. O Estado Democrático de Direito da Fiesp, da FEBRABAN, não é o nosso. E nós temos que disputar isso. Nós temos que construir, nós temos que nos organizar nos mais diversos espaços para poder falar, olha, Estado Democrático de Direito é desse jeito. Um poder que emana da população como um todo, todo mundo, independentemente de cor de pele, de gênero, de orientação sexual, de classe social, emana de todo mundo. Emana do povo. É exercido por ele, não é exercido só pela graudagem, é exercido pela população nos mais diversos níveis. E não só através dos seus representantes eleitos, mas também diretamente, principalmente diretamente. Nós temos que dar ênfase nisso cada vez mais, que as pessoas possam exercer poder diretamente, coletivamente, nos seus espaços de vida, de trabalho. Né? E que isso seja exercido de forma a construir as nossas próprias normas de convivência, as nossas próprias limitações que eventualmente possam ter de forma coletiva. E a gente segue isso. Se colocou que nós temos direito à liberdade, à igualdade, à moradia, à saúde, à educação, tem que ter, porque nós colocamos isso. Não é porque uma pessoa que está no governo e tudo mais, e que acha que não tem que investir nisso daí. Não, o problema é seu. O povo decidiu coletivamente e tem que ser desse jeito. E para que se faça dessa maneira, a gente tem que utilizar essa estrutura que está vigente até hoje, que é uma grande máquina, é um grande instrumento, não só de violência, mas de limitação da violência, que é o Estado. O Estado é ruim, mas é o que tem. E a gente tem que disputar isso, a gente tem que ocupar e a gente tem que pressionar. Entende? Eu não sei se eu me fiz tão claro assim, mas às vezes o vício de professor do direito e de advogado acaba participando dessa construção, aí às vezes fica com umas coisas um pouco mais técnicas e tudo mais, mas espero que eu tenha me feito compreender de forma minimamente satisfatória, para que a gente possa conversar, e conversar de forma sustentada, de forma democrática, de forma densa e de forma combativa sobre o que nós queremos para o nosso país, o que nós queremos para os brasileiros e brasileiras, nós como trabalhadores e trabalhadoras. Né? Nessa palestrinha eu falei muito menos como membro da nossa seção sindical, e muito mais como cidadão e como professor de direito. Então fica aí o recado, vamos conversando, e o desafio é esse: construir um Estado democrático de direito, defendê-lo e avançá-lo, porque o nosso Estado democrático de direito ainda está muito frágil, mas muito. A Constituição de 88 foi um passo tímido em certos aspectos, mas um passo importantíssimo. E ainda tem muito caminho para poder seguir, para poder trilhar, a fim de construir o Estado democrático de direito que nós queremos. Que não seja um Estado ditatorial das classes dominantes, das pessoas que têm poder econômico, que têm poder político ou social de forma geral, mas que seja um Estado realmente democrático, de direito, ou seja, com balizas claras colocadas por nós mesmos, que nos dê segurança para que a gente possa viver, e que não tenha esse tipo de abertura, esse tipo de possibilidade para o que há de pior na nossa sociedade, nos ameaçar com golpes, nos ameaçar com supressão de direitos, nos ameaçar com a fome e com a destruição da viabilidade do nosso país, enfim, como nação, e do nosso povo, como um povo digno, e um povo digno de vida, e de vida pujante, de vida rica, de vida que vale a pena ser vivida. Seria mais ou menos isso. Um grande abraço e seguimos na luta pela democracia, pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras e pelo nosso Brasil.